Sabe aquele filme que todo mundo conhece e ama, A Vida é Bela, do Roberto Benigni? Pois é, hoje a gente vai olhar para ele de um jeito um pouco diferente. E se eu dissesse que, por trás daquela história incrível de amor e sobrevivência, existe um verdadeiro guia de como a gente pode moldar a nossa realidade? Mesmo e principalmente nas situações mais difíceis. Bom dia, princesa. Essa frase, ela é tudo, né? Para quem viu o filme é impossível esquecer. Mas ela é muito mais que um simples bom dia. É o primeiro tijolinho que o Guido Orifício usa para construir a realidade que ele quer para ele. O mundo onde a mulher que ele ama já é, de fato, a sua princesa. Então, a provocação é essa. E se esse filme for, na verdade, um manual prático sobre manifestação? É com esse olhar que a gente vai mergulhar na história, transformando uma narrativa de sobrevivência em uma aula poderosa sobre como criar a nossa própria vida. Logo no comecinho do filme, a gente já vê que o Guido não é uma vítima das circunstâncias de jeito nenhum. Pelo contrário, ele chega em Arezzo sem ter absolutamente nada no bolso, mas ele carrega uma vibração, uma alegria, uma certeza de que tudo vai dar certo, como se ele já fosse o dono do mundo. E o que o Guido faz desde o primeiro segundo em que ele vê a Dora é exatamente isso que chamam de scripting, ou roteirização. Ele simplesmente decide qual é a história que ele quer viver e começa a agir como se ela já fosse verdade. Ele não trata a Dora como uma desconhecida. Ele a trata como a sua princesa, porque no roteiro dele, ela já é. E por trás de toda aquela brincadeira, tem um método muito claro. Primeiro, ele define uma intenção. Dora é a princesa dele. Ponto. Depois, ele parte para a ação, criando aquelas coincidências geniais para cruzar o caminho dela. E o mais importante de tudo, ele ignora completamente os obstáculos. Ah, ela tá noiva? Para ele isso é só um detalhe irrelevante na história que ele já escreveu. Mas aí, a história dá uma virada brutal. O Guido e o seu filho, Giosué, são levados para um campo de concentração. E é exatamente aqui, no cenário mais desolador que a gente consegue imaginar, que a verdadeira aula sobre o poder da mente começa. O que a gente tem aqui são duas realidades acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, o horror puro, o medo, a dor, a morte, a realidade 3D nua e crua. E do outro, a gente tem a realidade criada pelo Guido, a história que ele tece para proteger a mente do filho. Um jogo que vale 1000 pontos e um tanque de guerra de verdade como prêmio. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada do Guido. Ele entende, talvez de forma instintiva, que a energia sempre segue o foco da nossa atenção. Então o que ele faz? Ele pega a atenção do Josué e mira ela inteirinha na direção do jogo. Ao fazer isso, ele basicamente corta o fluxo de energia que alimentaria o trauma. É simplesmente genial. Agora, vamos ver como ele faz isso na prática. Aquela alegria constante do Guido, aquele bom humor, aquilo não é ingenuidade, não é negação. É uma arma. É uma estratégia de guerra consciente e com certeza dificílima para manter a própria vibração elevada e não se afogar no mar de desespero que está em volta. Então, é muito importante entender isso, tá? A alegria do Guido não é fingir que o perigo não existe. É uma coisa muito, mas muito mais profunda. É, na verdade, uma estratégia de sobrevivência quântica. É como se ele soubesse que a frequência do campo de concentração é a do medo, do sofrimento, da morte. Se ele entrar nessa frequência, se ele se deixar contaminar por ela, já era. Os dois estariam perdidos. Ele precisa a todo custo criar um escudo de proteção para o filho, mantendo a própria energia lá no alto. E os exemplos disso estão por toda parte, né? O trabalho forçado vira uma maratona para juntar pontos. A hora do silêncio vira um jogo de esconde-esconde. E aquela cena em que ele usa o alto-falante do campo para mandar um buongiorno principessa para Dora. Gente, aquilo é ele mantendo a frequência do amor viva no meio do caos. Ele nutre essa realidade do jogo a cada segundo. E tudo isso nos leva para o grande final do filme. E da nossa análise também. O final é muito mais do que só trágico e esperançoso. Ele é a prova física, a manifestação de todo aquele trabalho invisível, mental e emocional que o Guido fez o tempo todo. A grande pergunta que fica no ar é, depois de tanta dor, de tanto esforço, depois do sacrifício final do Guido, será que aquela realidade que ele construiu com tanto cuidado na cabeça do filho, será que ela poderia mesmo se tornar real? Será que o prêmio viria? Então, o tanque americano aparece. É nesse momento que a mágica acontece. A fantasia vira realidade. Na física, isso se parece muito com o colapso da função de onda. É quando uma possibilidade que só existia no campo da imaginação, de repente, pá, se materializa na frente dos nossos olhos. Para o Josué, que acreditou no jogo com todo o coração, sem nenhuma resistência,
o universo entregou o prêmio, exatamente como o pai tinha prometido. Para ele, não foi sorte, não foi uma coincidência da guerra, foi a conclusão lógica do jogo. Ele ganhou. Simples assim. E é com essa imagem poderosa que a gente chega na lição final, da mensagem profunda que essa interpretação do filme nos oferece sobre a vida e sobre o nosso poder de criá-la. Então o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, a nossa percepção não apenas observa a realidade, ela cria a realidade. Segundo, a qualquer momento a gente pode pegar a caneta e começar a reescrever a nossa própria história. E terceiro, o amor, como que o Guido demonstrou, é a frequência mais poderosa que existe, uma força capaz de transcender e até dobrar circunstâncias mais sombrias. Por isso, quando o Josué, em cima daquele tanque, grita "nós vencemos", ele está coberto de razão. Eles não venceram apenas uma guerra física. Eles venceram uma batalha vibracional, uma batalha da imaginação e da esperança. Guido provou que quando uma pessoa decide com cada célula do corpo que a vida é bela, o universo, no final das contas, não tem outra escolha a não ser concordar.